Olá, queridos amigos, queridas amigas. Shalom. Que o Deus da glória, o Criador do universo, possa abraçá-los nesse momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, para que possamos fazer um estudo da lição da escola sabatina bastante eficaz. Que você tenha realmente um belo dia. Vamos à lição? De hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título Cristo ressuscitado, nossa única esperança. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus sempre fizeram parte dos planos de Deus desde o princípio e aconteceram conforme as profecias que estão nas Sagradas Escrituras, onde elas foram mencionadas muito antes do acontecimento, lá no Antigo Testamento, onde Deus realmente ele inspirou profetas para escrever e falar algo que iria acontecer no futuro, a vinda do Messias e que ele ia morrer por nós. E um dos livros importantes disso é Isaías 53, e o Salmo 116, escrito por Davi, onde eles profetizaram a vitória de Cristo sobre o túmulo, onde Cristo venceu a morte, nos libertando realmente do pecado. E isto aconteceu no terceiro dia, conforme as Escrituras. E esse acontecimento não foi uma questão assim de opinião ou filosofia de algum teólogo. Pertence à história real de Deus para o seu povo, para a humanidade, firmemente ancoradas em fatos reais das Escrituras e verdadeiros, e principalmente nas profecias. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele usa a sua própria história, nos acontecimentos da sua vida, como exemplo e de poder de ressurreição em ação, demonstrando que ela não é apenas uma doutrina criada, mas um poder transformador que muda a vida das pessoas, refaz pessoas e muda totalmente o rumo das pessoas. E ele menciona isso devido às dúvidas de alguns crentes lá em Corinto que não acreditavam na ressurreição de Jesus. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 até 19, ele mostra quão graves e terríveis são as consequências de negarmos a ressurreição de Jesus. Sem ela, os crentes não têm esperança nem para o presente e muito menos para o futuro. E assim, para todas as igrejas, com todo o grupo que segue o cristianismo, tem a fé em Jesus, é que as Escrituras elas são assim baseadas em todos os acontecimentos, inclusive na ressurreição. E negar a ressurreição de Jesus é um fato realmente preocupante, porque as Escrituras elas são bem claras que apontavam a ressurreição de Jesus já na primeira vinda, e também há um problema maior de as pessoas não aceitarem a ressurreição que ele, Jesus, fará dos mortos na sua segunda vinda, que muitos também não creem, que tem consequências espirituais para as pessoas drasticamente, pois esvazia completamente o fundamento do Evangelho, as boas novas que o próprio Jesus nos deixou, porque finaliza a esperança de todas as pessoas, onde a pregação e a crença se tornam completamente inúteis, sem total sentido, se elas não aceitarem a ressurreição. Sem a ressurreição, os crentes não têm esperança nem para o presente, hoje, onde nós estamos ou agora, e muito menos para o futuro. Sem a ressurreição não há garantia de vitória sobre o pecado. Isso significa que a pessoa
permanecerá em pecados para sempre. E esse é o desejo realmente de Satanás, que ao máximo de pessoas ele quer levar ao engano, para que não aceitem a ressurreição, para que elas se percam. Ele lança doutrinas falsas a todo momento que nós temos hoje, levando pessoas a errarem e saírem dos caminhos de Deus. Os pagãos da antiguidade, assim como os gregos e romanos, né, que eram pagãos dentro desse contexto, eles rejeitavam a ressurreição física, porque eles acreditavam num dualismo, né? Eles mencionavam que o espírito era bom e o corpo material era uma prisão má. Vejam que absurdo, meus irmãos. Para eles, a eternidade ideal era a libertação da alma do corpo. Que eles criam na imortalidade, tornando-se um retorno físico para eles, algo indesejado, absurdo, que vai totalmente contra os ensinamentos de Cristo, de Deus, na criação do homem, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, em que Deus formou o homem do pó da terra, ou do barro, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, que fala lá em Gênesis capítulo 2. E assim a alma são nada mais nada menos que os movimentos que nós fazemos com o corpo. Isto é alma. São os movimentos físicos que nós fazemos. E quando uma pessoa morre, o fôlego de vida, o espírito volta para Deus, que é mencionado nas Escrituras em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Qualquer coisa diferente da Bíblia são coisas do inimigo, de Satanás, que quer levar você ao engano. E Paulo se deparou na igreja de Corinto que membros estavam com dúvidas, né, a respeito da ressurreição, onde Jesus sempre mostrou e falou isto bem antes, né, dele ser ressuscitado. Que ali dentro da igreja havia jovens recém-conversos, ali da Grécia mesmo, que eles trouxeram costumes, né, do mundo em aceitar isto da imortalidade e colocaram dentro da igreja como uma forma assim teológica, mas porém falsa, né, do mundo. E assim o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 até 19, ele menciona para os coríntios as consequências deles não aceitarem a Cristo ressuscitado. Paulo inicialmente aqui desfaz uma confissão que ele mesmo faz aos coríntios ali na igreja, que é mencionado nos versículos 9 até 11, de que ele, Paulo, no início, ele era perseguidor dos cristãos. Mas depois de aceitar Jesus como Salvador, de ele entender que Jesus havia ressuscitado, ele se converteu por justamente acreditar nisto. Ele achava ser indigno de ser o menor dos... Ele achava ser indigno, né, de ser um grande apóstolo, né, e de ser um grande pregador. E ele disse que ele era o menor dos apóstolos, justamente isto, pelo seu passado. Mas ele ficou muito feliz para poder Deus ter atuado na sua vida, transformado ele, pela graça divina, ter alcançado ele. Por quem? Porque Jesus, crucificado, acabou conversando com ele num caminho para Damasco. Ele acabou até caindo quando ele vê a luz, onde Jesus disse para Paulo, 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 no caso Saulo era dele, Saulo, 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 por que me persegues? E depois daquele momento, esse grande apóstolo aceita Jesus e é mudado o nome dele para Paulo. Que naquele momento
algo assim tremendamente fantástico, sobrenatural aconteceu ali nessa conversão de Paulo. E Paulo alcançou por Jesus crucificado, o Jesus realmente que ascendeu os céus e que veio falar com Paulo. E ele mencionou sobre isso. E veja, Jesus estava no tabernáculo celestial, após ele ascender aos céus, e ele aparece para Paulo. E ele atuou naquele momento na conversão de Paulo. E Paulo menciona isso, que a fé seria inútil, todos os pecados não seriam perdoados aos mortos e em Cristo seriam perdidos se eles não aceitassem a ressurreição. E os cristãos seriam os mais dignos de penas, uma consequência se não tivesse aceitado a ressurreição de Jesus. E assim, algo maior, extraordinário acontecerá na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Jesus. Veja a importância de aceitar que Cristo foi ressuscitado. Paulo exorta e afirma que se não há ressurreição dos mortos, Cristo não o ressuscitou. Está em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 6. E assim a nossa pregação do Evangelho, ela não tem valor algum, ela é vã, está perdido. Que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 14. E pior ainda, a nossa fé não tem razão alguma de ser, que também é vã. Que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 14. Com isto nós somos falsas testemunhas, se realmente nós estamos nesse mundo e acreditamos realmente em Jesus, mas não acreditamos em Jesus crucificado, algo de errado. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, 15. E assim com uma fé que não serve para nada, inútil, o que adianta? E o pior é que permanecemos no pecado se Cristo não ressuscitou. Que está em 1 Coríntios 15, 17. E aquelas pessoas que morreram, acreditando em Jesus, que aceitou Jesus como Salvador, que morreram como os próprios discípulos, que morreram, isso então já estão perdidos. E Paulo fala ali em 1 Coríntios 15, 18. A ressurreição e a ascensão de Cristo de forma corpórea, como o grande Salvador da humanidade, que venceu a morte eterna e a garantia da vida eterna para todos nós, aos que são de Cristo, na sua segunda vinda, é a grande promessa que Jesus fez para nós. E Paulo menciona claro em 1 Coríntios 15, 23. A humildade na declaração de Paulo ao dizer: não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Aqui ele introduz a sua defesa de que ao pregar sobre a ressurreição dos mortos, eles não estavam falando sobre sua opinião própria, mas inspirada pelo Espírito Santo que estava atuando nele naquele momento. Precisamos ser cautelosos quanto às teorias humanas que se encontram no mundo de hoje e que vêm se arrastando dizendo que Jesus não ressuscitou. Que andam minando a fé de muitas pessoas, lançando por terra as verdades eternas das Escrituras que Deus inspirou profetas para escrever, que mencionaram bem antes de Jesus vir que ele ressuscitaria e morreria e ascenderia aos céus. E o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, que está em 1 Coríntios 15, 23. A teoria que saiu do mundo e adentrou ali na igreja de Corinto, abalou as estruturas onde os falsos ensinamentos tinham contaminado a igreja verdadeira de Deus e prejudicando o seu avanço na proclamação do evangelho para alcançar mais pessoas, com uma ação de Satanás, Satanás, ele é um grande estudioso das escrituras e da mente humana. Ele analisa cada grupo de pessoas, lançando sobre eles filosofias que mais se adequam a fim de que sejam completamente dominados, para as pessoas serem dominadas por ideias que bloqueiam a exatidão, a compreensão do assim diz o Senhor, que está nas Escrituras e que a verdade está ali. Nos dias de hoje existe uma perseguição à igreja que observa todos os mandamentos e tenha fé em Jesus, que foi o próprio Jesus diz lá essa frase:
e principalmente as pessoas que observam o quarto mandamento, que está lá em Apocalipse 14:12. E está acontecendo nos dias de hoje. E pelos mesmos motivos do passado, que na época da igreja de Corinto, Paulo mencionava, eles não aceitavam a ressurreição. E hoje eles não aceitam o quarto mandamento e é uma perseguição tremenda em cima daqueles que observam hoje. Satanás quer levantar dúvidas para levar as pessoas à perdição. Uma dessas igrejas que criticam a mente, aquela que observa o quarto mandamento, ela sabe que ela observa o domingo, onde o domingo não é bíblico. E ela foi determinada, sabe por quem? Pelo imperador Constantino, junto com a Igreja Católica, em 7 de março de 321 depois de Cristo. Eles mudaram o dia de guarda de sábado para domingo. E essas pessoas começam a criticar a igreja que observa o quarto mandamento e chama de seita. Essas pessoas não sabem nem o que é seita, né? Aí começam a criticar, né? Isto já está previsto, isso já está dentro das Escrituras, que nós seremos perseguidos. E estamos sendo perseguidos dessa forma, né? E que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente, nesse dia, pegar uma reflexão, uma mudança de vida, a mente, né? Para que você possa ter sabedoria do alto dos céus e obedecer a Cristo ressuscitado e possa realmente obedecer os mandamentos de Deus. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.